trabalho. Bendito seja o Eterno, amém? Aqui na nossa lousa tem um material que você, entendendo, compreendendo, pede uma foto, você adquire a foto e escreve. Lembrando a você que a nossa aula ela é totalmente oriental. Você vai conhecer a Escritura, um tratamento de autoajuda dentro da Bíblia, nesse versículo de Êxodo, que é Shemot. Se alguém quiser uma caneta ou papel, pode levantar a mãozinha assim, por favor. Por favor, isso. Por favor, meu irmão pode auxiliar aqui. Por favor, meu irmãozinho, alguém levanta a mãozinha. Então eu tenho a caneta aqui. Eu tenho um caderninho ali, se eu entrego aqui, tem uma caneta aqui. Devo ter outra caneta aqui também. Tem duas aqui. Tem duas aqui. Tá? Então, você vai estar anotando. Amém. Bendito seja. Irmão, um é seu, o outro é dela. Por favor, não abra, tá? E papel? Por favor, não abra. Não abra. Tudo bem, pessoal? Eu vou pedir para minha amada esposa apagar essa luz aqui para nós exibir um vídeo de encerrar. Tá? Bem, falar contigo, Moreira Wilson, da escola Alefitave, mais uma vez. Hoje a nossa aula não será transmitida, porque trataremos de um assunto muito importante, tá? A qual temos a liberdade de perguntar, de falar, de ouvir, abrir o coração e trazer tão somente entendimento e cura às nações. Você que vai receber esse vídeo, eu não sei se vai ser à noite, manhã ou de tarde, um lailador, tá, o de noite, e que o Eterno se venha iluminar a sua mente e o seu coração de maneira poderosa. Que Kadosh, para o Santo Bendito, ilumine o seu entendimento, traga a luz dos segredos das letras Kadosh, e que a tua casa seja muito iluminada. Aquele que te ouvir, haja luz no seu lar, no seu trabalho, na sua saúde, que o Eterno se abençoe. Amém? Amém. Por favor, apaga a luz para a gente. Eu quero exibir um vídeo aqui para o pessoal antes da nossa aula. É a minha, né? E pode até mesmo. Cuidados e compromissos do dia a dia podem deixar as pessoas ansiosas. Aquela apresentação para a reunião do trabalho, as contas do fim do mês. Até aí tudo bem, são pequenas lutas diárias, portanto, a ansiedade é uma reação comum. Mas quando a rotina corrida se une ao estresse e às pressões, por exemplo, muitas pessoas começam a antecipar preocupações, a ter medo sem motivo, a estar sempre alerta e criar expectativas exageradas por algo que pode até mesmo não acontecer. Aí a luta pode se tornar uma grande batalha, o transtorno de ansiedade. Nessa batalha que apresenta o transtorno de ansiedade, acaba enfrentando desafios que muitas pessoas não sabem o quanto são grandes. Algumas vezes os vilões são os tremores, contrações, abalos e dores musculares, nervosismo, e quando menos se espera, já existe um batalhão de sintomas cercando a sua vida. Alguns deles acabam atraindo outros vilões, como a inquietação, nervos em flor da pele, fadiga, branco na mente, falta de sono, o que acaba prejudicando o convívio social, profissional e outras áreas da sua vida. E quanto mais eles cercam você, mais vai ficando difícil escapar. Lutar contra tantos adversários é uma tarefa pesada, mas não entregue os pontos, porque você não precisa enfrentar isso sozinho. A família, os amigos e a ajuda do profissional são um grande reforço. Junto com eles você pode recuperar tudo que estava sufocado, tudo que estava prejudicando a sua saúde vai se afastando, perdendo força, ficando sob controle, sob o seu controle. Com a ajuda certa você vai estar de novo no comando da sua vida. Vamos conversar mais sobre esse assunto? Estamos aqui para isso. Bom viver, lugar de acolher e bem cuidar. As palmas agora o Eterno. Haja luz e obediência.
gentileza, abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Shemot, no livro de Êxodo, tá? Êxodo, se você tem no celular, abra no celular. Êxodo, capítulo 25, vamos ler do 31 ao 40. Ok? Eu tenho uma Bíblia aqui em cima, por favor. Quem tiver a Bíblia aí, aqui, você pode levantar e pegar a Bíblia, tá? Isso, vou pegar aí, pode pegar para a sua mão. Talvez você consegue pegar. Êxodo, todos encontraram? Então, vamos entender algo importante. Você percebeu que nessa pequena ilustração de 2 minutos, Êxodo 25, 31 a 40. Bem, nós vimos que um dos recursos para a libertação de uma cidade é amigo. Fala assim, amigo. Amigo. Porém, amigo, para você que não entende, na cultura oriental é um pacto. Amigo é um pacto. Por isso que Abraham, nosso padrão, ele foi reconhecido como amigo de Deus, devido ao pacto que ele fez. Na nossa cultura, temos dificuldade de ter amigo ou não? Sim. Me ajude aí. Sim. Temos ou não? Temos. Sim. Primeiro ponto da dificuldade é confiança. Porque sofremos muito quando abrimos o nosso coraçãozinho e confiamos. Sim? Então, nesse caso aqui, hoje, estou me colocando como seu amigo. Como um amigo para ajudar você nos seus problemas. Correto? Todavia, a ponte que eu irei usá-lo para te ajudar é a palavra de Deus. É justamente a visão que Deus mostrou para Moshe. Quem entendeu, fala Beceder. Beceder. Levante a mãozinha e repete de novo. Eu repito, tem problema nenhum. Legal? Me olhe hoje como um amigo. Você não está diante de um profissional, não está diante de um pastor, não está diante de um moreiro. Não esquece isso. O Criador me confiou conhecer. E hoje Ele convidou você para ser abençoado. Quem entendeu? Mais de 2.000 pessoas viram esse cartaz. Mandei em particular para cada um. Mas eu entendo que por essas portas só vai entrar aquele que o Eterno quer tratar o seu íntimo. Isso é lindo, irmão. Isso é lindo. Não adianta colocar lá fora, vou só tirar R$100. O povo não vem, irmão. Não adianta. Porque Deus, Ele falou assim, para mim, no domingo de manhã, nas minhas preces, nas minhas buscas por esse Senhor, Criador, falou forte no coração. Ele me trouxe na memória essa palavra. Eu estou te preparando para entrar na aula, tudo bem? Me trouxe na memória o quê? A profecia de Abraão, para Abraão, amigo de Deus, era que o seu povo ficasse escravizado no Egito por 400 anos, correto? A palavra Egito, Mitzrayim, quer dizer lugar de sofrimento. Presta atenção. E Paró, que é Faraó, o homem da boca mal. Então a profecia é que esse povo ficaria no Egito sofrendo, sim ou não? Sim. O que é o sofrimento, irmão? O sofrimento desmorona, desmonta, rouba qualquer identidade, sim ou não? Sim. Concorda comigo? O sofrimento desmorona, destrói. Então, a missão de Faraó, naquele tempo do Egito, era roubar a identidade deles. Você entendeu aí? Preste bem atenção, porque para quando eu entrar no mistério aqui da menorá, o teu coração tem que estar preparado. Tá? Quem entendeu aí? Agora Deus olha para duas mulheres chamadas Cifra e Jacobede. Quem são essas mulheres? As parteiras. Essas mulheres elas eram as parteiras no Egito. Devido ao povo crescer, Faraó
socava, batia, e o povo crescia. E o povo crescia. O povo crescia. Dá para você contar, né? O povo crescia. Saiu o decreto. Matem todos os meninos, sim ou não? Joquebede era estéril. E por ela ser estéril, e o por Elizabeth. Acabou. Quem chegou primeiro pegou. Segue com Elizabeth, por favor. Por favor. Não abre, tá? Não abre. Bem, quem entendeu aí, fala Beceder. Então vamos lá, gente. Deus olha para Joquebede e vê uma mulher conhecendo a lei que por não poder ser mãe era tido como uma maldição, doença, quem entendeu? Mas ela sempre foi amorosa para com as mães que vinham ter menino com ela. Então Deus olhou para Joquebede e retribuiu a sua bondade, quem entendeu aí? Quando Deus retribuiu a bondade para Joquebede, pergunte por quê? Porque no plano de Deus precisava de um libertador. Nasceu muitos ali, mas Deus fez questão de retribuir a Joquebede, porque o que ela fazia para com as hebreias era com amor. Quem entendeu? O segundo ponto para a nossa libertação, aqui, falei aqui. Primeiro ponto, amigo, amém? E o segundo ponto, irmão, amor. Fala amor. Amor. Você tem que ter amor onde você está agora. Você tem que ter amor o que você está ouvindo agora. Você tem que almejar ouvi-la, o que você está ouvindo mais vezes. Senão não é amor. Quem entendeu? Amém. Agora, Deus lembra de Joquebede e abre a mão dela. Quando o menino nasce, Joquebede esconde, correto? Por 3 meses. Presta atenção. Por 3 meses. E nesse período, as crianças estão sendo mortas. Deus fala ao coração de Joquebede. Faz ele passar pelas águas. Fala para o seu amigão, você ouviu? Você ouviu. Vamos passar hoje. Pelas águas. Joquebede, ela entendeu. Ela pegou o menino, colocou no cestinho e depositou na ponta do rio. Cheio de crocodilo, meu amigão. O que se passa na cabeça de uma mulher? Colocar o filho único no rio cheio de crocodilo. Quem entendeu? O segredo está na obediência. Quem entendeu? A nossa cura interior hoje, eu me coloco o primeiro, tá? Bem preciso. Depende de eu ter Deus como um amigo, amar o que está me ensinando e ser obediente. 3 pontos. Quem entendeu aí? Valor Hashem? Vamos lá. Agora, a filha de Faraó está se banhando, não é assim? E ela viste o menino. Conforme ela tirou o menino, tirou de onde? Das águas. Então ele pergunta, ele passou pelas águas ou não passou? Passou. Passou ou não passou? Passou. Tirou das águas. A palavra Moisés significa tirado das águas. Ninguém pode ser tirado das águas se não passar pelas águas. Estou errado? Tá certo. As águas significam o quê, irmão? A água simboliza o quê? Simboliza o quê? Fala. Simboliza o quê? Fale alto. Simboliza o quê? A água simboliza a Torá, a palavra. Eu não alcançarei a minha cura, presta atenção, se eu não passar pelas águas. Quem entendeu aí? Amém. É por isso que eu estou feliz nessa noite em convidar você a dar o mergulho dessas águas hoje. Então vamos lá então. Quando ela pega o menino e ela chama uma egípcia, que é uma serva, está chorando, deve ser fome. Aí pega o menino e taca na teta da egípcia. O que ele fez? Moisés fechou a boca.
Moisés rejeitou o peito da egípcia. Presta atenção nesse negócio aí. Moisés não aceitou mamar na teta de uma egípcia. Então, a egípcia correu para o seguinte: a senhora quer? Eu vou atrás de uma serva qualquer. O próprio Deus a conduziu para quem? Para Joquebede. Para a própria mãe. Ali nasceu o Bolsa Família. Você não sabia não, né? Eu vou brincar um pouquinho. Quem não sabia, levanta a mão. Ai, que bom. Ali nasceu o Bolsa Família. Joquebede arrumou emprego. Para cuidar do próprio filho, então foi salariado. Por quê? Porque ela ouviu a voz de Deus e ela obedeceu. Captou a mensagem? Agora, abra a sua Bíblia, por favor, ou sua Torá, Êxodo 25, 31. Vamos lá? Aqui com a introdução e vamos ler todos juntos. Está escrito aí, irmão, 31. Farás um candelabro, está certo aí? De ouro puro. Você que está me assistindo, Êxodo ou Shemot, o segundo livro da Torá, 25, 31 em diante. Vou começar a leitura. E farás um candelabro de ouro puro, batido de uma só peça. Será feito o candelabro. Sua base, arraste, que é aquela parte do meio, o seu cálice, suas maçanetas, suas flores serão da mesma peça. 6 hastes serão dos seus lados do candelabro, primeiro, e mais 3 do lado segundo, correto? 3 cálices desenhados numa haste de maçaneta e flor. 3 cálices desenhados na outra haste, maçaneta e flor. Assim será para 6 hastes e sai do candelabro. E no candelabro, 4 cálices. Quantos cálices? 4. Desenhado, suas maçanetas, suas flores, e haverá uma maçaneta saindo debaixo das flores. Da reste, uma maçaneta debaixo das duas restes, segundo uma maçaneta debaixo das duas outras restes. Assim, das 6 restes que saem do candelabro, sua maçaneta e suas restes serão do mesmo, todo ele será uma só peça. Uma só o quê? Peça. Lavrada a martelo. É isso mesmo, gente? Isso. De ouro puro. E fará suas lâmpadas, suas o quê? Suas lâmpadas. Em número de 7. Qual o número? 7. Repitam. 7. Fale alto. 7. Todos falem alto. 7. Eu não ouvi todos, vai. 7. Isso aí. Lavrado com 7, e acenderá suas lâmpadas que iluminarão em direção do seu centro. E as suas espreitadeiras e suas pazinhas serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fará ele todos esses utensílios. Vê, pois, e faz. Vê, para ver. Para ver, pois. E faça a sua semelhança, como foi mostrado no monte. Baruch Hashem? Então vamos lá então. Agora preste bem atenção. Deus, ele mostrou. Fala, filho. Aqui não está escrito maçaneta, está escrito maçã. Maçã, amém. É que só muda a palavra. É aquela conchinha que tem nela, tá? Bem, vamos lá, queridos. Lembre-se, Deus mostrou como ele queria amenorar. Certo? Deus fez questão de descrever 7 braços. Poderia ser 8, poderia ser 12, poderia ser 3. Sim ou não? Sim. Mas Deus colocou 7. De uma peça única, de ouro. A palavra ouro, zahav, tá?
que tem um valor numérico igual ao de Davi. Davi tem um valor numérico 14. Preste bem atenção. E o interessante é que quando Deus falou para eles, para Moisés, faz conforme você viu. Moisés estava proibido de remendar, de inventar, de opinar. Aqui é a mesma coisa. A minha cura, eu não posso questionar a Deus. Eu tenho que obedecer. Quem concorda? Sim ou não? Sim. Vamos lá então? Voltando para Joquebede, o menino nasce, cresce no Egito. Deus cria uma situação que ele sai e lá no Sinai ele tem encontro com Deus, correto? E Deus entrega ele na mão dele uma missão de resgatar o seu povo do Egito. E a promessa está em termo que todos eles sairiam de lá do Egito rico. Fala rico. Fale alto, rico. Rico. Vamos lá, queridos. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Para que riqueza no deserto? Dinheiro é bom no shopping, né, irmão? Nosso vez. Mas para que riqueza no deserto? Mas a profecia é que eles sairiam do Egito rico. E o que é o Egito, pastor? Um lugar de sofrimento. Que lugar de sofrimento é este que representa hoje o nosso mundo? Sabe qual lugar? Doenças. Causas mal resolvidas. Frustrações. Decepções. Palavras que ferem o nosso interior. Ações contra nós. Não posso falar a palavra. Atentado contra as mulheres. Compreendeu agora? Contra criança. Eu mesmo, nos meus campos missionários, uma moça com 31 anos, não podia ser mãe de hipótese alguma, e eu não sabia o porquê do trauma que não podia chegar perto de homem. Ela corria igual louca. Orei a Deus e pedi que Deus me desse ela para mim de presente. Ou seja, uma oportunidade de conversar. Milagrosamente ela aceitou o convite meu e me recebeu na sua casa. E ela me confessou. Que aos 20 anos ela foi estuprada, violentada. Ela tomou um trauma terrível. Não tinha que fazer para chegar perto de quem entendeu? Sim. Conforme ela abriu o coração, conforme nós ensinamos o caminho da palavra. O caminho da palavra. Ela foi curada e hoje é mãe de filhos. Vai ser? Então, Egito é situações que criam contra a nossa mente, nosso coração. Que é através das ações. Fala ações. Das atitudes. Do que ouvimos, do que vimos, aonde plantamos os pés, do que pegamos. São 8 portas de pecado que nós temos. E pecamos por elas 8 vezes. Isso quer dizer que cada vez que eu peco, eu estou no Egito. Quem entendeu? Amém. Vamos lá. Agora, Deus mostra a menorá para Moisés. O engraçado e o mais interessante que eu acho, dentro do conceito judaico e dos pensamentos de Deus, é como que Deus pega um homem e convence ele a tirar quase 3 milhões de pessoas de uma cidade que, por pior que seja, ele tinha pepinos, tinha cebola, tinha um teto para dormir, sim ou não? Sim. Tinha comida, sim ou não? Sim. Mas era Egito, mas tinha. E o que fez esse homem acreditar em colocar todo esse povo no meio do nada? Com todo respeito, nós estamos aqui. Muitos estão não aguentando viver nem consigo mesmo. Muitos não suportam a esposa, não suportam esposo, não suportam filhos, não suportam o próprio emprego. Quem entendeu aí? Muitos estão brigando consigo mesmo. E se nós fôssemos governar essas pessoas? O que seria de nós? Quem entendeu aí, gente?
a maneira em que Deus o encontrou de preparar Moisés para essa jornada era revelando-se ele a Moisés. E o único meio que Deus se revelou naquela sarça, ele viu, que entendeu aí? E ele entendeu. Aquela sarça sempre existiu. Muitos passaram ali, mas só Moisés queria conhecer. É como hoje aqui. Talvez você não volta na próxima aula. Mas eu tenho certeza que os Moisés vão voltar. Bora lá, cheio? Porque a sarça já está aqui. Vamos mergulhar? Bem, para que você compreenda sobre a menorá, mesmo aqui, sobre a menorá, o meu negocinho que eu pego aqui. Para que você compreenda sobre a menorá, você vai abrir agora a sua Bíblia em Gênesis 1. Gênesis ou Bereshit, 1. Vamos lá? Abriu? Leia a senhora bem alto. Primeiro versículo. Leia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso. Leia mais uma vez, bem alto no som e devagar para que eles possam compreender. Vai. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quantas palavras nós temos aí? Ela vai falar uma. Deus criou as autoridades, Elohim deuses, as forças. E essa força, presta atenção, criou para Arifitá. Eu não ouvi. Se você não falar, eu vou te dar uma cascuda. Fala. Arifitá. Você consegue abrir para mim aí em Apocalipse, por favor? 22:13. Se você não der um balão cheio, eu vou te dar um cascudo ungido, hein? Vamos lá, gente. Preciso de alguém ache na Bíblia aí, para poder nós ganharmos tempo. Não, ninguém vai ganhar com ela. Como sozinho? Vai, leia bem alto. Quem encontrou, por favor? Leia. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ótimo. Você acabou de ler aí, numa Bíblia grego-romana, que traduziram como alfa e ômega. Mas ele não falou alfa e ômega. Amém, meu irmão? Ele não falou alfa e ômega. Isso é tradução. Ele falou o quê? Ele falou o quê? Fale alto. Eu sou o Aleph e o Taf. O primeiro e o último. Fala o Hashem? Quem falou isso? O próprio Yeshua. Fala. Agora, queridos, Deus criou a autoridade e entregou para e Yeshua criou o que? Para os céus. Não ouvi ainda. Ele dos céus. Quando ele criou os céus, céus, não é céu singular, são 7 céus. Quando ele criou os 7 céus, outra coisa importante, a palavra et, ela está 1, 2, 3, 4, correto? Está onde? Está onde? Não ouvi. A palavra et, o alfitado, está no meio. E o número 4, no hebraico, é a letra Dalet. E a palavra Dalet é porta. Por isso que ele falou, eu sou a porta das ovelhas. Por isso que ele falou que ninguém vai ao Pai sem ele. Por isso que ele falou a palavra Yehudá, tribo de Judá. Dentro da palavra Yehudá tem o Dalet. Quando eu tiro essa palavra, fica o tetragrama do nome de Deus, que é uma palavra pronunciada. Mas se quiser conhecer, mostra, irmão, essas letras nele.
Ali, ó. Quando eu tiro o Dalit, fica aquelas letras ali, ó. Com o Dalit, aquela palavra fica Yehudá. Ou seja, povo que louva a Deus. Povo que adora a Deus. Quanto que esse foi? Amém. As palmas do homem eterno. É coincidência? Ou é projeto de Deus deixar o Ed bem no meio do lado? Não é coincidência. Ele criou os céus. Agora, no sexto braço, fala Ed. Essa letrinha aqui, ó. Número 6 é o número do homem, é o número do número do bem. O homem foi feito no sexto dia, gente. Todo mundo sabe disso aí, isso é coisa que aprende na escola. Como é que é? Prézinho para as crianças. Então, sexto dia é isso aqui, ó. Sexto dia. Mas depois desse sexto dia, nós temos o que de novo? O Aleph. Está perdendo o camarada aqui. Desculpa aí. Aleph. Ve'et. Eu vou deixar aqui, porque aquela explicação está na outra apostila. Na outra, como é que você falou? Na minha outra folha, né? Na minha outra página. Bem, querido, são quantos braços? 7. Quantos braços? 7. O segredo do número 7. No nosso mundo, são 7 notas musicais, 7 cores, período de ano que completa o Shemitah, período de Shemitah completa o Jubileu, 49, 7 vezes 49, tudo é com 7. Eu sou 6, mas, melhor, eu sou 6, mas quando eu me junto com que é Deus, eu me torno o quê? 7. Me torno o quê? 7. Isso quer dizer o quê? Que eu sozinho não consigo? Pô, você citou bem ensaiado, gostei. Eu sozinho não consigo? Não. Aqui está o segredo de muitos problemas emocionais, muitas frustrações, decepções, angústias, tristeza, derrota, a ponto de dar cabo às suas próprias vidas. Porque a pessoa se sente um homem, um Superman, e uma mulher, Mulher Maravilha. Falam na minha cara, não preciso de pastor, não preciso de um líder, não preciso de Deus. Já ouviu isso? Ou não? É isso que você tem que entender. Sozinho nós não vamos conseguir. Levanta sua mãozinha assim. Procura o chegou falando assim, ouviu aí? Bem, a palavra sozinho não vamos conseguir, presta atenção, está apontando para o nosso objetivo terreno. Não vamos conseguir vencer os desafios da vida, as adversidades, as lutas. Quer um exemplo de fé? Posso contar para você um exemplo de fé? A minha mãe, 50 anos na fé. Minha mamãe, hoje tem 80 anos, 50 anos na fé. Operou o intestino. Quando ela foi operar, tudo bem. 15 anos depois, ela foi tirar a tela, trocar a tela, né? Uma tela que põe no intestino. Sabia? Você sabia ou não? É, uma tela. 15 anos depois. Eu estava aqui em São Paulo. Aí a minha mãe se sentiu dores, falou, melhor, tem que trocar a tela. Minha mãe entra lá na máquina do médico operar, o médico abre ela todinha. Minha mãe vai e apaga, entra em coma. Uma senhorinha fala, morreu. Essa aqui já era. O médico, em vez de suturar uma cirurgia normal, ele alinhavou como é que é? Aliviar um defunto. Ou seja, se ele põe aqui e amarra, é o ponto correto. Ele pegava aqui e fazia assim, ó, igual um defunto. Minha mãe pegou e abriu os olhos. Ele pega e dá alta para minha mãe. Minha mãe vai para casa do meu pai. É da minha avó. Lá minha mãe senta-se no sofazinho, coloca a almofada atrás e segura a respiração. Minha avó não sabia de nada, todo mundo ali,
De repente ela foi tossir. Veio tudo na mão dela. Tudo com a tua experiência, tá, gente? Eu tenho que contar. Porque a minha alegria hoje é você sair daqui hoje com a mente de Moisés, um leão, que nos quer. Amém. O nome da nossa missão lá, para pegar o Irã, chama-se o Leão. Está lá no de número. O leão acordou, despertou. Que pode com o leão? Ninguém pode com o leão, ninguém pode com Israel. Barulho cheio? Eu estou muito feliz, irmão, de fazer parte desse povo. Preste atenção. Minha mãe agora está ali, chama a ambulância, minha mãe chegou no hospital. O médico fala assim, sinto muito, mas eu não posso fazer nada com o responsável, porque eu tenho uma cirurgia agora. Minha mãe agora falou, por favor, doutor, não está doendo não, só me opera, eu vou para casa. Não posso agora, porque eu tenho uma emergência. Minha mãe sentada na maca, as moscas voando, segurando as vísceras. Minha mãe. Mas escute, quem tem intimidade com Deus, como é que funciona? Essa é a diferença. Vinha um, vinha outro, e ninguém queria pegar o caso. O médico sai do carro, sai do estacionamento do hospital, minha mãe fecha o olho e fala assim, papai, isso é minha mãe, tá? A velhinha, papai, eu sou tua serva. Eu sei que um dia eu vou partir. Mas que não seja assim. Por favor, que não seja assim. Me ajuda, papai. Fechou a oração. Mas acabou de fechar a oração, uma voz falou no ouvido do médico. Volta. Barulho cheio? O homem já estava fora do estacionamento do hospital. A voz repetiu, volta e opera minha serva. Barulho cheio, gente? O médico pensou, só pode ser a Zélia, minha mãe. O médico volta e fala com ela, Zélia, eu não sei quem falou comigo, mas uma voz falou para mim voltar e te operar. O médico, se tiver um anestesista agora na sala, eu te opero. O cara estava lá sentado esperando. E eu pegou mesmo. Tem coisas, irmãos, aprende com a mente judaica. Aprende, criar, trazer o que? Fala a existência. Não tinha médico, não tinha probabilidade, não tinha meio nenhum. Em outra situação ela morria, sim ou não? Sim. Mas Deus de Israel materializou na hora seus cuidados. Quem entendeu? Amém. Quantos querem essa bênção na sua vida? Então estou pegando aqui algo muito sério. Então vou prosseguir aqui então, queridos. 7. O número 7 é a perfeição quando se completa o ciclo de 7. São 7 sábados, que é o jubileu. A cada 7 anos, o jubileu é das 50 anos. A cada 50 anos, nossos pecados é perdoado. Cadê agora? Glória a Deus. Glória a Deus. O Júnior é escravo desse aqui, eu fui e comprei ele, o Júnior para mim. Dos 50 anos, eu tenho que pegar o Júnior e falar, você não é mais meu escravo, você é livre. A cada 50 anos. O ciclo de 7. Correto, irmão? Meu irmão Gelson? Correto? Está ouvindo? Vamos lá então. Bem, abram agora, por favor, em Colossenses. Você viu o segredo? Colossenses, por favor. 3:2. Paulo, mente judaica. Paulo não pregava Novo Testamento, presta atenção. Paulo pregava o Taná e a Torá, correto? Tem um homem aqui, 14 anos aqui de Torá, 14 anos. O que está escrito aí, meu irmão? Quem abriu? Leia alto. Quem abriu para mim, por favor? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você pensa com os pés? Não. Você pensa com o umbigo? Não. Você pensa com o joelho? Não. Com a cintura? Não. Você pensa com o quê? Começou a entrar no caminho agora vocês. Tudo que você está ouvindo aqui não é nada terreno, e sim do alto. E Paulo mandou pensar o quê? No que é do alto. Agora, como eu vou pensar numa coisa do alto se eu não conheço? Quem entendeu, querido? Como que eu vou pensar em algo do alto se eu não conheço?
Então o próprio Deus fez se revelar a eles, e eles têm a sua mentalidade do alto. É diferente ou não? Elevo meus olhos para o... De onde me virá o socorro? Socorro vem do alto. Meu socorro vem do... Alto. Ó. Mas eu não conheço. Eu não conheço. Então, eu vou buscar o quê? Refúgio terreno. Eu estou com dívida. Eu vou procurar a agiota. É mais fácil. Sim ou não? Me presta 50 mil, que eu te pago com 75. Aí começa. Quando eu pensar que não, desculpa a expressão, tá, gente? Posso falar? Fulano morreu. Por que morreu? Era uma pessoa boa. Depois estoura, né? Devia agiota. Sim ou não? Estou dando um exemplo, tá? O fato dele não ter a educação que Moisés teve, que todos os judeus teve, ele busca ajuda terrena. Quem entendeu? Alguma pergunta agora? Agora é você. Alguma pergunta? Pode continuar. Tudo bem aí? Pergunta, gente. Você está no seu espaço. Tudo bem, então? Por favor, Filipenses 4:8. Pensar no que é de cima. Eu só posso pensar naquilo que eu conheço. Estou certo? Eu não posso pensar no que eu não conheço. Então, quando eu comecei a estudar isso aqui, as letras Kadosh, a Torá, as mitzvot, os mandamentos, eu busco manter. Isso é vida real? Eu não posso entrar nesse assunto de quem Caim é filho. Senão não vão mudar o itinerário do caminho. Mas em outra ocasião eu explico sobre o nascimento de Caim. Mas vamos lá. Quem abriu, leia alto, por favor. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pronto. Paulo acabou de mandar eu pensar nas coisas do alto. Tudo que é o que para verdadeiro. E o que é a verdade, irmão? O que é a verdade, irmão? Palavra do Eterno. Como eu vou pensar nisso aqui se eu não conheço? Paulo mandou pensar nisso aqui. Ou não mandou? Sim. Mandou ou não? Sim. Quando eu estou pensando nisso aqui, escuta, eu estou criando em mim, forjando em mim o caráter. Pense no que é verdadeiro. Como é que é, Júlio? Tudo que é honesto, Honesto. Olha para cá, querido. Do céu para baixo. É fácil controlar a honestidade? É fácil? Tu não precisa ir muito longe, né? O que mais, filho? justo, Justo. Pronto. Pense no que é o quê? Fala justo. A palavra justo no hebraico é tzadik. E essa palavra justo no hebraico é muito interessante. Porque a letra que está uma da outra, as duas letras, são 5 letras que formam tzadik. A letra da esquerda, não faz a memória, forma a palavra vida. Porque a letra do meio é um tzad, que significa justo. Atenção. Quando eu estou perto do justo, fala, eu tenho vida. Mas a outra letra que está mais distante, as letras, forma a palavra morte. Quando eu estou longe do justo, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Você viu por que é que Deus falou assim? Meditar na palavra Shema Israel 2 vezes ao dia. Meditar, ruminar. Olha para Deus. Inculca teus filhos, sim ou não? Fala da palavra. Eu estiver andando com ele. Parado, sentado, levantado. Para que seja próspero, abençoado. E tenha muitos dias na terra. Mas não. Você pega um casal hoje discutindo, irmão. Acabou a gatinha, agora é dragão, né? Acabou a gatinha, agora é onça.
Não é? Não é assim? Né? Meu amor, se eu te pego eu te mato, não é assim? Amor da bexiga é esse? Besta fera. Besta fera. Tô falando sério, irmão. A Bíblia diz que a boca fala, que o coração tá. Como que eu vou ter um discernimento com a minha esposa e eu vou usar a palavra de baixo escalão? O que está dentro de mim? Entendeu aí? Então, queridos, nem tudo que se ouve é fala. Repita comigo. Nem tudo que se ouve é fala. Você não falou, fale algo. Nem tudo que se ouve é fala. Pastor, eu não entendi, vou explicar para você agora aqui. Tudo que você estiver ouvindo, que não é para sua edificação, não é fala. Sai dele. Dá licença, depois nos conversa. Mas tudo que você ouvir, à luz da palavra, que lhe traz edificação, isso é fala. Quem entendeu? Amém. Então, Bereshit, na cabeça está a maioria dos nossos atos. Assim Deus, antes de criar tudo, projetou na cabeça. O próprio Deus, ele olhou para a Torá. Por que Torá? Porque ele criou a Torá. Aleph, Tav, primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Sem a palavra, nada existe. Quem entendeu aí? Você só veio aqui, primeiramente porque Deus permitiu, correto? Em segundo lugar, porque se você ouviu uma palavra, sim ou não? Sim. Então, sem a palavra, isso aqui não existia. Como o negócio é sério, gente. Então Deus criou o alfabeto e olhou para a Torá e criou. É tanto que a palavra Bereshit começa com a segunda letra do alfabeto hebraico. Beit. Fala Beit. Olha o Beit. Segunda letra, a letra de número 2, fala. Letra de número 2. Por que 2? Porque o mundo é feito com dualidade. Deus fez treva e fez luz. O bem e o mal. O ruim e o bom. O doce e o amargo. Já parou? O mundo todo, 2. Quem entendeu? Bem, bora criar dualidade. Ponto do nosso mundo físico. Dualidade. Quando Josué atravessou aquele povo no Éden, perdão, no Éden, que é me ajuda aí, o Jordão, havia 2 caminhos. 2 o quê? Caminhos. Um para o monte Ebal e o outro para o monte Gerezim. É isso, filho? Certo? Obrigado. Ou seja, saiu, atravessou, passou pelas águas. Mas no final da água tinha 2 caminhos. Chamado o bem, repete comigo, o bem para a vida e o mal para a morte. É simples assim. Você está agora no caminho do bem para a vida. As palmas da orelha. Tudo bem até aqui? Se você aprender o que eu estou te ensinando, no final da aula, eu vou te passar um exercício para você trazer a maturidade na sua mentalidade humana. Eu quero, eu te passo. Se não quiser, eu vou respeitar a sua opinião, tudo bem? Mas estou aqui como um amigo para te ajudar. Uma coisa eu vou lhe pedir. Quando você ver a coisa fluir, materializar, a coisa acontecer, por favor, me conte. Fale. O que aconteceu. Só isso. Você não vai me pagar nada. O que você fez tratamento no CAPS aí? O que você fez? A senhora fez? Eu faço ainda. A senhora faz ainda, né? A senhora compra remédio? Eu pego tudo no carro. Se fosse comprar, gastaria quanto por ano? Muito dinheiro. Dá uma ideia. Não tenho noção. Por mês, quanto mais ou menos? Fez uns 400 reais. Mais ou menos isso. Vocês ouviram o que eu falei para você? Se não muda, porque quando muda... Vocês ouviram? Se ela não for lá e ouvir uma mente, e aquela mente aplica na cabecinha dela,
que ela tem, o verbo ter, ela impôs. Tem que comprar esse remédio. Tem que tomar esse remédio. Ela já está debilitada espiritualmente, sim ou não? Sim. Então, naquele momento, aquele remédio é a única âncora dela. Você não conhece caso, existe, tá? Se eu falar que não, eu estou mentindo. Você não conhece caso de depressão, de suicídio do povo judeu. Existe. Você não conhece caso. Mas eu tenho problema de depressão. Isso. Então vamos lá? Vamos prosseguir? Hoje o teu remédio não custa nada. Fala assim, sério? Fala aí. Sério? Mas vai ter um único preço. Pergunte qual? Uau. A obediência. É caro? Só isso. Vou prosseguir, queridos. Agora a palavra Elohim. Fala Elohim. Elohim. Deus criou a autoridade, as forças. E quais são essas forças que Deus criou? Chama-se Sefirot. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Posso até entrar na próxima aula. Entrego na sua mão a folha para você entender. Sefirot são 10 palavras. Keter, a primeira de cima, frente da cabeça, Keter. Aí vem Rahamam, sabedoria. Vem Rod. São 10 palavras, correto, irmão? Correto? 10 palavras. Essas 10 palavras que Deus criou é que dá origem a esse mundo que você vive. Quando ele foi criar, ele usou a palavra disse Deus 10 vezes. Quantas vezes? 10. Você vai sair daqui hoje falando o seguinte: hoje eu aprendi que eu tenho capacidade, de criar. Hoje eu aprendi que eu tenho capacidade de criar. O que a circunstância me roubou, os medos tirou de mim, conquistei nessa primeira aula. Quem entendeu? Hoje eu aprendi. Você pode acreditar. Se você fizer o dever de casa, eu não sei o que você quer materializar. Eu não sei. Eu não sei o que você quer materializar. Se é carro, se é casa, se é saúde, se é casamento, não sei. Uma coisa eu vou lhe garantir. Se você fizer o ciclo desta aula, muito antes do ciclo, você vai chegar para mim com uma alegria tão grande que eu vou ficar maravilhado com o que Deus vai fazer com a sua vida. Amém? Amém. Então, Sefirot, que criaram os céus e a terra através das 10 palavras que Deus disse. E Deus disse, são essas. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja luz. E a palavra luz já tem 5 vezes na Bíblia. No seu capítulo de número 3, não faz a memória. 5 vezes, Gênesis 1, versículo 3, Deus fala 5 vezes a palavra luz e 5 aponta para os 5 livros da Torá. Então, Deus criou, fala a Torá. Deus criou, fala a palavra. Deus criou, fala a luz. Agora, o que é a luz? Qual a luz que ele criou? Foi o sol? Não foi o sol, filho. O sol foi criado no 4º dia. Criou a lua. Não foi o sol. Que luz é essa que ele criou? Presta atenção. A palavra luz, no original, é ó. E essa palavra, ela se escreve assim. Aleph, Vav, Resh. Ó. Luz. Deus criou isso aqui. Haja luz. Essa palavra aqui é Deus, Aleph, conectado, Vav, na mente. Rosh é o que, Rosh? Deus conectado na mente do homem. Quando você aprende as leis de Kadosh e você aplica na sua vida, você agora é um homem que é guiado pela sabedoria divina. Iluminado. Deus está falando. Quem entendeu aí? Amém. Alguma pergunta até aqui? Eu vou mudar a página, né? Como é que muda a página?
Pergunte, a hora é agora. Não, é que vem na haja luz, haja entendimento. Não é Isso. haja luz, que o povo passa do Exato. entendimento. Balou cheio. Manda, minha irmã. Não, participa da aula também, né? Eu tenho que descansar também para falar. Vai. Pergunta, fala. A dúvida que eu tenho, na verdade, é porque depois da menorá veio a Hanukkah. Mudou os sentidos das palavras? Não, é porque Hanukkah foi um período da guerra dos gregos contra Israel, que eles tomaram o templo de Israel, destruíram, e quando Israel ganhou essa batalha, Israel foi conquistar o templo novamente, ele encontrou um pequeno frasco de azeite, e esse azeite ele colocou em um brasil da menorá, um brasil só. E ele ficou preocupado, porque tinha que acender todas, né? Só que ele colocou um e milagrosamente esse azeite queimou 8 dias. Então ficou a festa de Hanukkah, o milagre do azeite. Por isso que nós comemoramos também essa festa. E vocês vão participar aqui. Para o recheio? Então vamos lá, testa. Entendeu, filho? A diferença? Bem, então aqui agora, já vimos aqui, luz é o quê? Que eu falei? A mente do homem conectada com? Vou perguntar de novo. O que é luz? Se você não falar tudo, eu não continuo. O que é a luz que Deus criou? Parabéns, você aprendeu bem. Isso quer dizer o quê? Que quando eu não estudo e não tenho conhecimento, a minha mente não está conectada com Deus. Isso quer dizer que se a minha mente não está conectada com Deus, logo eu estou o quê? Fala, sozinho. Então eu vou agir segundo meus próprios impulsos. Quando ele mesmo diz, olhai para o sítio, olhar para lembrar dos mandamentos e obedecer. Quando eu esqueço, eu vou andar segundo meus e o meu. Agora pega essa aí. Pega essa aí. Quando eu ponho a palavra mente, e quando eu ponho a palavra coração, e quando eu ponho a palavra fígado no hebraico, as letras iniciais formam uma palavra chamada Melech, quer dizer rei. Quando a minha mente está conectada com o rei, quem entendeu aí? Com o rei, o meu coração não se contamina, que eu ando segundo as palavras do rei, do rei eterno. Se eu ando segundo a palavra do rei, ele fala o seguinte, não pode comer isso. A Torá fala, não coma isso. A Torá fala para mim, não coma isso. Então eu olhei e obedeci. Se eu não comi, o meu fígado vai ter saúde ou não? Parabéns. Mas quando eu coloco a palavra coração, mente e fígado, forma a palavra palhaço, bobo. É por isso que o inimigo, ele faz muita gente de palhaço e de bobo. Entendeu? Por isso que muita gente, todos aqueles que anda segundo os seus próprios olhos, seu próprio coração, ele é um bobo da corte. O inimigo pega ele e faz dele o que quiser. Está nas trevas, né? Pronto. A palavra seria essa. Treva. E a palavra treva no hebraico, sheker. Fala sheker. O que significa? Primeira letra, tente, algo que destrói. Segunda letra, kof, que é o macaco, falso homem. E resh, que é a mente. Ou seja, o falso homem destrói a cabeça. Quando você ouve um falso discurso do falso homem, acontece o que com nós? Destrói ou não? E a palavra treva, não faz a memória, treva, também tem o significado de cerca, abismo. Cada vez mais que eu me afasto de Deus, mais no abismo eu vou entrando. Quantos quer Deus aqui, por favor? Vou finalizar. Como é que faz aqui, gente? Virar a página. Fica tranquilo que um dia nós vamos ter condições da profetisa aqui e ter o nosso slide técnicos e vocês terão os PDF, fica muito sonho. Tudo bem? Não vai demorar. Alguém quer fazer uma pergunta? A hora é agora. Bem,
falei que eu ia falar do et para frente aqui. Então o et, quarta palavra do braço, letra dada que significa o quê? O quê? Bem, o Aleph e o Tav, quem falou isso aqui? Eu sou o Aleph e o? Quem falou isso? O próprio Yeshua. Então Deus criou ele, disse Yeshua. Está no quarto braço da menorá. Ve'et. Ó, fala ve'et. Essa letrinha aqui, ó, você já aprendeu que é o homem, certo? Sexta letra do alfabeto hebraico. O Vav, a letra do homem. Assim, lembra da outra mensagem? Vocês puderem ver daí. Ele veio, se transformou no quê? Fala no homem. Homem. Por isso que ele é o primogênito da criação. Foi o primeiro a ser criado. No sexto braço, Yeshua se revela como homem. Ve'et, homem. Está aqui. Veio como homem. Ah, mas tem palavra isso aí? Leia Colossenses, por favor. Leia Colossenses. Que falou foi Paulo, judeu, mente judaica. Colossenses, 1:15. O outro, por favor, abre para mim aí em Colossenses 18, mesmo que ler, e Apocalipse 1:5. Vou lhe provar que Yeshua é o primogênito, o primeiro a ser criado. Amém? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, você pegou a visão aí? No princípio, criou Deus o quê? Yeshua. Yeshua criou o quê? Os céus e a terra? Seguida ele fez o quê? Como homem. Como homem. E como homem ele veio na terra para quê? Está ali, ó. Terra. E a terra. Para nos salvar. Mas não é com essa visão de Roma. Está entendendo aí? Presta atenção. Não é com a visão de Roma. Eu tenho um aluno aqui, que ele me fez uma pergunta. Ele perguntou assim, Moreu Wilson, eu estava trabalhando no meu ponto e me perguntaram assim que o cristão, nós fomos ensinados que aceitou Jesus é salvo. Não é assim? Aí eu perguntei para ele o seguinte, onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso? Mostra para mim. É salvo, eu falei isso. Ah, eu falei com ele assim, fala para ele ir no UPA com dor, uma dor mesmo, alcoólica, ele vai sentar, vai para a recepção, a dor vai passar? Ele passa a triagem, a dor passa? Pô, mas ele está no UPA. Ele senta diante do médico, a dor passa? O médico vai atender, ele vai dar uma receita, a dor passa? Ele vai na farmácia e compra remédio, a dor passa? Então não está salvo da dor. A dor vai ser salva quando ele pega o remédio, ele lê a bula e pratica. Eu estou errado. Então a salvação não é como nos ensinar. A salvação vem quando você conhece a palavra de Deus e as pratica. Baruch Hashem? Quando lê a bula e toma o remédio. Isso, lê a bula e toma o remédio. Lê a bula e toma o remédio. Então cai fora dessas ideias de dizer que aceitei Jesus, estou salvo. É balela para boi dormir. Tu quer salvação? Conheça a palavra de Deus e as pratique. Amém? Então aqui você já observou quem leu aí? Colossenses 18? Você leu? 18? Não, 18 agora. Leia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Baruch. Lembre, Criador. Não é o Criador. Só há um Deus, errado. Um único Criador do universo. Amém? Apocalipse 1:5. Leia para finalizar. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele veio para quê? Nos libertar. Mas eu não serei liberto se eu não conhecer. Porque ele disse, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade tem que estar onde? Aonde?
E vem de onde? Do céu. As palmas para vocês, vai. Para vocês agora. É muito. Pratica. Lembre-se, esse mesmo Yeshua, hoje, você não sabe, vai ficar sabendo hoje. Essa guerra de Irã, o assunto não é esse, mas eu tenho que passar a informação. Estou aqui para isso. De Irã contra Israel. Irã é a Pérsia antiga. A Pérsia, há uma profecia que a Pérsia quer tomar todo o mundo novamente. Irã tem espalhado na América Latina, no próprio Brasil, pontos deles. Pontos daquele povo maluco tem no Brasil. Eles querem ganhar, tomar o mundo. Então, o que significa o Irã? A profecia dizia que antes de Yeshua vir para plantar o reino milenial e salvar todos os judeus e os que estão na comunhão, quem entendeu aqui? O rio Eufrates tinha que secar. Já secou ou não? Já. E disse que sairia de lá quantos demônios? 4 demônios. Esse demônio que sai daquele rio representa líder de nações. O primeiro é Irã. O outro, China. Outro, Rússia. E tem outro. Quem entendeu? Rússia, China, Rússia. diz que a Alemanha, tem outro lá que eu não me lembro, mas são 4 nações, líderes, que vão se reunir para destruir Israel. Enquanto eu e você fica ali se lamentando, Israel sabe que o que está acontecendo lá, pois não. É a Coreia, pastor. É Coreia, perdão. Passou alguma coisa no jornal, né? De madrugada, falando, né? Que eles estavam Se unindo para destruir Israel. Então, na mente judaica, e aqui, na Torá, melhor no Taná, a profecia, é só você ler Ezequiel 37, 38. Leia. Vou avisar para você. Ezequiel. 37 e 38. Essa profecia diz que Deus permitirá, tá? Se levantará contra Israel, mas Deus enviará o seu filho. Esse daqui. Pois não? Que é o quê? 37 e 38. Quando Deus enviar, presta atenção, todos os inimigos de Israel serão destruídos. Presta atenção. Todos, na terra inteira, vai ficar por 1000 anos Israel na terra, governado na era do Mashiach. Quem entendeu? Então, esta aula é para que você guarde na sua memória. Eu tenho capacidade de criar. Fala. Eu tenho de trazer à existência o que não existe. Para a minha vida, existe saúde. Portas abertas. Prosperidade. Espiritual. Mansidão. Compreensão. Humildade. Amor. Vida. Paz. E esperança. Olha, Hashem. Tem que proferir. Você profere, materializa. Para finalizar, irmão, ó. Yeshua fez os céus. E ao estabelecer o plano da salvação, a redenção, no 6º braço que vimos ali, se transformou em um homem e veio para a terra. Última palavra do último braço da Menorá. Ares, terra. O último braço da Menorá. Para a terra. Nos salvar das trevas emocionais. Das trevas? Você não vai ser curado se você não aceitar. Primeiramente, ter humildade, sentar para estudar. Sinto lhe dizer. Você não vai ser curado. Eu lhe desafio. Ali está a nossa irmãzinha ali, né? Você, Priscila, viveu o milagre ou não viveu? Viveu ou não viveu? Teu testemunho vivo para mim. Eu a conheci, ela me relatou. Posso contar? Você me deu a bênção? Eu a conheci, ela relatou para mim. Não podia ser mãe de jeito nenhum, não tinha jeito. É isso? Não posso gritar. E eu comentei com ela alguns testemunhos da minha caminhada de pessoas que se tornaram mães. Ela teve na nossa congregação uma única vez. Uma única vez.
Orei por ela e falei, vai em paz, correto? Foi assim? Vai em paz. Quando ela engravidou, nem ela acreditou. Não é. É e não é. Ficou em colapso. Tudo bem. Deus falou, o primeiro é meu. Quem entendeu aí? Mas ela foi mãe. Ela gerou. E nasceu. Só que Deus falou, esse é meu. Entendeu, gente? Mas ela é mãe. Deus provou que ela é mãe. Logo, logo, ela colocou o nome que eu dei para ela. Caleb. E logo, logo, eu vou estar apresentando outro filho dela. Ah, fala? Eu creio. Fala! Sela comigo essa palavra profética. Logo, vou apresentar outro filho dela. Então é isso. Poxa, como é que eu faço agora? Por favor, alguém vem aqui me ajudar comigo, ok? Fala, uma, fala gente, uma, princípio, Duas. Deus Três. criou Quatro. céus e a. Deu quantas palavras? 6. Na verdade, tem tradução que dá 9, tá? Não, é que eu te dei o E. Tem que contar os tudo. céus e a Então dá 9. São 9. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 palavras. Ouviu? 9 palavras. No dia que Deus mostrou a menorá, ele colocou quantos braços? 7. Quantos braços? 7 braços. Diante desses 7 braços, nós temos as 7 palavras no hebraico, que é Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus Céus e a terra. os céus e a terra. Percebeu que você não falou isso aqui? Percebeu que você não falou isso aqui? Repete, vai. No princípio, Criou Deus, os céus e a terra. Os céus. você percebeu que você não falou isso aqui? Então você vai entender por que Moisés ele traz consigo uma convicção plena e por que a mente judaica tem a certeza que existe verdadeiramente um ser supremo que está de prontidão, de guardião, guardando eles. Eu e você desconfiamos de Deus. Nós não cremos em Deus. Nós vacilamos. Nós buscamos o nosso próprio força, nosso braço, não confiamos em Deus. Quem entendeu? Mas a minha intenção aqui hoje é você falar o seguinte: eu quero vencer esse Amalequita. Fala aí, eu quero vencer esse Amalequita, que é o nosso eu. O nosso eu é o nosso inimigo. Inimigo número 1 de Israel, os Amalequitas. Correto? Agora vamos lá, queridos. Primeiro braço, Bereshit, aqui você vai aprender a revelação no original, porque que Deus entregou a menorá, mostrou para ele. A palavra no princípio, está vendo aqui? Que é no princípio, põe a mão na sua cabeça. Isso. A sua história começa aí. Vou começar a ensinar agora. Põe a mão na sua cabeça. A sua história começa aí. Se você não tiver um controle, você é o que? Fala descontrolado. Se você não tiver um equilíbrio, você é o que? Desequilibrado. Gostava ou não? Então, no princípio, Bereshit, no princípio, começa aqui. Quando eu consigo educar aqui, presta atenção, as minhas ações, elas são lindas, maravilhosas. Presta atenção. Quando eu consigo educar aqui, minhas ações são magníficas. Eu compreendeu? Quando eu não tenho controle daqui, minhas ações são vergonhosas. Que concorda? Então, vamos lá.
Então, Bereshit poderia ler também Berosh. Fala Berosh. Por que Berosh? Porque B é na, e Rosh é cabeça, líder. Cabeça. Então, na cabeça, ó, presta atenção. Deus criou, fala criou. Fala, vai ser? Deus, ele projeta na cabeça. Ele projetou. Depois que ele projetou, ele criou o quê? Fala, Elohim. Deus. Você vai chegar lá. Na cabeça dele projetou. Eu vou criar. Vou criar. O verbo criar é trazer do invisível à existência. Por exemplo, vou pegar uma pessoa aqui. Minha irmã Elizabeth, a senhora dirige? Não dirige. Tem carro? Também não. Você sabia que se você entender isso aqui, você consegue dirigir e ter um carro? Por quê? Porque essa é a função da palavra de Deus. Você aprende a trazer do invisível à existência. Deu exemplo de um carro. Pode ser a saúde. Pode ser o casamento. Pode ser uma exaltação. Por isso que Davi falou para Salomão: filho, inclina, ouve a minha voz, a minha instrução, minhas palavras. Ela vai te exaltar, te honrar, te abençoar e te proteger. Olha o achei? Observaram? Deus criou. O verbo criar é trazer do nada para a existência. Por exemplo, quando eu iniciei essa escola, eu tinha alguma coisa? Não. Nada. Há quase 2 anos atrás, eu estava assim na mesa, 48 obreiros, e eu proferi uma palavra. A palavra foi essa: eu quero que o Eterno proporcione, que haja, a palavra haja, que haja uma escola. E eu quero cadeira escolar. Quero tenha alunos. Quero que nesse espaço desenvolvemos inúmeros cursos gratuitos. A minha palavra, ela proferiu, não existia nada. Isso foi em janeiro. Foi quando? Janeiro. Quando foi em fevereiro, eu estava aqui. Tem um barulho cheio? Tem um barulho cheio? E agora eu lhe pergunto: durante o curso, esta aula, você precisa trazer à sua mente o início, Bereshit, que entendeu aí? Trazer a sua mente, a sua atenção totalmente para o que você está ouvindo. Amém? Então, na cabeça Deus projetou para criar, ele criou Elohim. Em alguma tradução, criou Deus, né? Só que a palavra Elohim é deuses, que o seu significado verdadeiro é força e autoridade. Fala força. Autoridade. Deus criou autoridade. Presta atenção. Deus, quando criou a terra, ele não falou com a terra antes de formar o homem. Que entendeu aí? Depois que Deus formou o homem, Deus olha para a terra e fala assim: produza. Presta atenção. Deus falou com a terra: produza. Essa expressão, produza, Deus liberou, presta atenção, gente, para a terra autoridade, força. Hoje eu ouço mais pessoas falar: estou tão desanimado. Você é morto, não está desanimado. Eu vou mandar ele enterrar. Eu falei para outro amigo outro dia que vou fechar a igreja e vou abrir aquela funerária, que vou ganhar mais, viu? Não estou brincando, mas é sério. Então, vamos lá, querido. Deus deu autoridade. E o que é autoridade? Força de criar. Agora, como é que eu vou querer proferir uma palavra? Deus me dá 10.000 cabeças de gado. Eu não consigo cuidar nem de um cachorro e de um gato. Eu estou certo? Estou certo? Então vigia o que você vai trazer na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Amém.
uma boa aula, tá gostando? Sim. Olha que é só a primeira etapa, hein? Então aqui, começa com você, senhor, leia alto. Pode abrir já? Pode abrir, falei para abrir. Não vou abrir. Leia bem alto. Para minha cura, devo me livrar do meu ego. Baruch Hashem. Para minha cura, devo aceitar aprender com Deus com alegria. Baruch Hashem. Você. Para minha cura, devo confiar. Baruch Hashem. Pegou? Para minha cura. Não, ele aqui, Ele ó. tá furando a vez. Vai. Você está dormindo também? Para minha cura, devo amar mais. Para minha cura, devo agradecer por estar aqui. Devo agradecer por estar? Aqui. Baruch Hashem. Para minha cura, devo buscar mais o eterno e obedecer. Aí Deus quer. Vamos lá, lê. Para minha cura, devo não ter inveja. Não tem inveja. Vai, né? Para minha cura, devo ter humildade. Parabéns. Minha cura, devo confessar meus erros. Opa. Para minha cura, devo prestar muita atenção. Para minha cura, devo aceitar a palavra e obedecer. Aí fica difícil. Para minha cura, devo abrir o meu coração. Joia. Para minha cura, devo amar mais a mim. Importante. Para minha cura, devo perdoar. Perdoar. Para minha cura, devo praticar a palavra. Para minha cura, devo guardar a palavra. Vocês concordam? Não pegou não. Vocês concordam? Sim. Que concordam? Pode questionar, não tem problema. Tem lugar para esse peso. Realmente. Em número e gênero. Então funciona assim. Para resumir nossa aula, eu iniciei falando do amigo, lembra? Não me coloquei como professor, não me coloquei como um pastor, me coloquei como um amigo para lhe ajudar. Depois eu falei o segundo tópico, obediência. Terceiro tópico, acho que eu troquei, amor. Amor à oportunidade que foi lhe proposta. Mas nós vimos ali, ó, que o ciclo da criação são quantos dias? Quantos? 7. Aí na sua mão tem 7 nós. Se você acredita, não aperte não. Desfaça um nó. Desfaça um nó. Um nó. Desfaça um nó. Desfaça um só. Exatamente. Desfaça um nó. Tira um nó. Profetizando. Estou desamarrando a minha vida. Tudo estava amarrado. Não tem problema. Mas eu falei o quê? Pensar, você acabou de aprender. Deus, eu aprendi. A tua palavra me dá direito de criar. Então eu tenho saúde. Eu tenho saúde, Deus. Eu tenho saúde. Deus, eu tenho uma casa nova. Deus, meu marido é uma bênção. Deus, eu vou ser mãe. Ó, que bênção. Deus, eu serei feliz. Se amarra agora na minha vida. Irmão, isso aí, irmão, é um ato de fé. É um ato profético. O próprio Deus trabalha assim. Precisava uma vara virar cobra? Precisava? Para mostrar que ele é Deus? Sabe por que ele fez aquilo? Porque conhece a nossa mentalidade humana. Nós não conseguimos conhecer Deus, irmão. Então ele testa você e eu. Ele testa, tem um teste de obediência. Tem um teste assim. Ele sai do Egito, Deus falou que agora conta 50 dias. Pronto. Deus testou o povo. Conta 50 dias. Deus testou o povo. Alguém que era obediente, irmão. Precisava contar? Não, irmão. Ele testou o povo. É igualmente a mim. Presta atenção. Independente, irmão, de você ter vindo hoje ou não, eu sentei diante do Eterno, busquei com lágrimas esta aula hoje, acreditando que Deus enviaria um povo para ser abençoado. E esse povo veio, que é você. Poderia, a outra aula, só estava ela aqui. Ela, sozinha, e Selma e mais 2 jovenzinhos. Foi uma linda aula.
Foi linda. Espetáculo. Mas hoje o Criador mandou mais. Agora, hoje, Deus pergunta para você. Tá bom como você está vivendo? Ou você quer a mudança? É assim que funciona. É melhor obedecer, cumprir o ciclo desses estudos, ou é melhor pagar R$400 por mês? Ei, minha irmã? É melhor cumprir o ciclo do estudo para o tratamento, para uma elevação espiritual, ou é melhor pagar R$500 por mês de remédio? É simples assim. Amém? Agora vou fazer as suas perguntas, por gentileza. O Criador de você, filho. Criou o filho. Mas, sim, o Criador. Mas não existe. Não existe esse negócio de três. Porque se existir os três, Deus deixa de ser infinito. Infinito não se divide. Infinito não se divide. São um só, então. É um só. Errado. Errado. Fala errado. Fala assim, olha. Como é que é lá o chama Israel? Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Errado. Ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. É um. Abre a boca, lembra? É um. Isso. Então, de fato, eles estão certos, mas só estão contradizendo na parte de Yeshua que já veio. Isso, é porque alguns creem que ele já veio, outros creem que não veio ainda, entendeu? Entendi. Mas enfim. Então, ele fala que veio, mas o certo pelo Talmud e tudo é que Yeshua não existe. Ainda vai vir, ainda vai vir. Não existe, assim, Apocalipse não tem. Entendeu? Então vamos lá. Então Deus ele trabalha assim. Ele faz um teste comigo. Eu me dediquei a buscar aprender participação. O nosso próximo encontro, se você aceitar o convite, com humildade, com simplicidade, é no sábado, às 10 horas, é o culto. Como é que chama? O Shabat. Serviço de Shabat. O serviço do Shabat, porque tem muita dança. O povo que mais dança na terra é judeu. Lá tem guerra, tá? Mas no sábado eles estão dançando. Quem já viu isso? É igual aqui. Vem dançar no sábado. Maravilhoso o culto judaico. Tudo bem? Por favor, aqui na sua cabeça assim. Quero orar pela sua vida. E nesse momento vou orar por você. Você que está me assistindo também em casa. Pega na mão da sua esposa, dos seus filhos. Ok? Se tiver fé, põe suas mãos sobre a TV, sobre o seu smart, feche os seus olhos. Feche os olhos. E traga a existência que não existe na sua vida. Agora é a sua hora. Traga a existência mesmo. Traz a existência. Soberano do universo. Criador, autor da vida. O Senhor pode...